Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todos, esperando que a sua saúde esteja boa, assim como a saúde dos seus familiares. Bom, o intuito do meu vídeo hoje aqui com vocês é prepará-los para o nosso encontro da próxima segunda-feira, dia 6 de abril, lá no Hangouts da plataforma Plural, tá? Então você vai ver que juntamente com esse link hoje, dessa videoaula, eu estou mandando para você uma apresentação em Datashow como se fosse a minha lousa. Então, contendo informações importantes, não só das aulas que você vai assistir do Anglobox, mas também as aulas que a gente vai conversar na próxima segunda-feira, tá? Então vamos lá. O que a gente vai debater essa semana? Essa semana a gente continua a conversar sobre uma série de mudanças territoriais e econômicas que o Brasil ele já estava vivenciando desde 1580, ali por causa da União Ibérica, e mudanças essas que vão continuar a acontecer mesmo depois da restauração portuguesa, mesmo depois da separação das coroas de Portugal com a coroa espanhola. Então vamos só recordar o seguinte, né? Lembra que em 1580, com a União Ibérica, aquele tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, ele vem a desaparecer aqui no Brasil. Então, a partir de 1580, em termos territoriais e até mesmo de povoamento do interior do Brasil, a gente vai ter um trânsito bastante intenso de portugueses que começam a se embrenhar para dentro do nosso território e com isso acabam até mesmo chegando nas regiões que eram da Espanha, e também com a queda do Tratado de Tordesilhas, muitos espanhóis acabaram vindo para as regiões que eram de Portugal. Então a gente vai ter um trânsito, a gente vai ter aqui uma mescla de colonizações bastante grande. Além disso, né, lembra que a União Ibérica ela vai proporcionar um baita de um problema que Portugal vai ter que resolver depois que conseguir a sua independência perante a Espanha, que foi o declínio da economia colonial açucareira. E então, Portugal, quando ficou restaurado em 1640, Portugal vai jogar toda uma atenção a esses processos colonizadores de interiorização que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. A gente até já conversou sobre aquele que provavelmente é o grande personagem desse processo de interiorização, que são lá os bandeirantes, né? Você tem lá o bandeirantismo de apresamento, o bandeirantismo de monções, você tem lá, né, aquele sertanismo de contrato e as chamadas bandeiras de prospecção, que acabariam encontrando o tão desejado ouro português. Mas, além dessas bandeiras, e é isso que a gente vai conversar, Portugal também acabou presenciando ali o surgimento de outras economias que vieram a aparecer no interior do Brasil naquele momento. Em especial, a extração das denominadas drogas do sertão, lá no território norte, produtos ali específicos do norte que pouco a pouco acabariam ganhando até mesmo um paladar na Europa. Você vai ter ali, né, algumas extrações, algumas produções de tabaco e fumo no Nordeste, mas sobretudo, se tem uma economia e essa economia ela é essencial para a interiorização do Brasil, vai ser a pecuária. A pecuária que veio aparecendo no Nordeste e sobretudo no território sul. Então, eu já vou deixar um toque aqui para você. Para você que vai prestar vestibular lá no Paraná, lá em Santa Catarina ou lá no Rio Grande do Sul, essa nossa aulinha de segunda-feira, ela é essencial. Por quê? Porque a gente vai falar como que a colonização portuguesa de fato vai se dar nessa região mais sulista, através da pecuária, através da criação de animais, que vai ser essencial na história do Brasil. Agora, a grande economia que veio mesmo a interiorizar o Brasil entre o século XVII e sobretudo no século XVIII, ali nos 1701, vai ser então o encontro do ouro no território brasileiro, que vai mudar tudo na relação entre Brasil e Portugal. Eu acho que, de fato, Portugal vai se interessar pelo Brasil, de fato os portugueses se interessam pelo Brasil, é na hora em que se encontra o tão precioso ouro. E a gente vai ter uma série de mudanças que esse ouro ele vai promover no nosso território. Então, por exemplo, o ouro brasileiro, ele era um ouro de muito fácil extração. Você não precisava entrar numa mina de ouro. O ouro ele aparecia justamente nas margens dos rios, o tal do ouro de aluvião.
Isso vai despertar a cobiça de vários portugueses. Então levas e levas de portugueses começam a sair de Portugal e virem para o Brasil. Um evento bem diferente, por exemplo, das capitanias hereditárias, quando ninguém muito se interessou pelo nosso território. Então finalmente os lusitanos eles acabam se interessando pela gente. Uma outra coisa. O ouro, ele precisava ser melhor vigiado, porque ao contrário da cana-de-açúcar, que acontece o seguinte, né? Por exemplo, vamos dizer, melhor dizendo, que eu tenho lá uma plantação de cana-de-açúcar. Se alguém rouba a minha plantação, na próxima safra eu tenho essa plantação de novo. Agora, o ouro não. Uma vez que esse ouro é extraído, nunca mais você vai ter esse ouro de novo na jazida. Então Portugal vai ter que aumentar a vigilância em relação ao Brasil para garantir que todas essas toneladas auríferas seguissem os caminhos dos cofres portugueses. Então Portugal vai aumentar a sua vigilância em relação ao nosso território. Como? Primeiro, Portugal vai promover uma mudança na capital do Brasil. Então é nesse momento que a capital deixa de ser Salvador e acaba se transformando no Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da extração aurífera. Então percebe que o Nordeste está ficando meio que abandonado. Já não tem mais a economia açucareira, agora é essa economia aurífera do Sudeste. E a partir também desse ciclo do ouro, o Nordeste ele perde ali a função de capital administrativa no Brasil para o Rio de Janeiro. Outra coisa, e que talvez seja um dos grandes pontos dessa era mineradora do Brasil. Pelo primeiro momento da nossa história, de fato, a gente vai ter uma política tributária, uma política de impostos fiscais sobre o nosso território. Portugal vai aumentar demais a tributação sobre o Brasil, para garantir que esse Brasil ele destinasse o seu ouro para os cofres lusitanos. Te falei apenas algumas das mudanças importantes. Outras vão acontecer, mas essas outras a gente vai conversar no nosso encontro da próxima segunda-feira. Mas, para eu terminar esse videozinho, eu só quero te dar mais uma última informação que é importante você perceber. A União Ibérica acabou em 1640. Muitos portugueses estavam lá do lado espanhol, muitos espanhóis estavam do lado português, e nessa história toda a gente acaba encontrando ouro no interior do Brasil. Depois dessa interiorização toda, sobretudo do encontro do ouro, se fez mais do que necessário elaborar, assinar tratados territoriais, para saber o que é de Portugal, o que é da Espanha, já que o Tratado de Tordesilhas não poderia mais ser colocado, porque você tinha portugueses e espanhóis de todos os lados. Então no século XVIII, nos 1700 também, a gente vai ter uma rodada de uma série de assinaturas de tratados. Tratados territoriais que vão tentar delimitar o que é Brasil e o que é colônia espanhola, o que seria de Portugal e o que seria da Espanha. São tratados complicados, são tratados difíceis. O mais importante, talvez, provavelmente, tenha sido o Tratado de Madrid de 1750. Mas como esse tratado ele vai acontecer e como que isso vai estabelecer grande parte das fronteiras atuais que o Brasil tem, isso a gente só conversa na nossa aulinha do Hangouts, lá da plataforma Plural. Então, tem um encontro marcado com você no próximo dia 6 de abril. Tá bom, gente? Um beijo grande, grande beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!